Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores reforçam pedido de segurança no trânsito com mais faixas elevadas. Usuária de cão-guia reclama de dificuldades no transporte coletivo. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisa 17 projetos de lei, um substitutivo global e 2 vetos. Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara vai analisar o veto do Executivo ao projeto de lei que cria um sistema de plantão permanente nas farmácias aqui de Blumenau. Proposta do vereador Jefferson Forres, do PT, aprovada pela Câmara, estabelece um rodízio para garantir que pelo menos uma farmácia esteja funcionando domingos, feriados e à noite, além da divulgação visível ao público da escala dos plantões. Agora, no plenário, os vereadores podem acatar ou derrubar o veto do Executivo. E veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 17 projetos de lei, um substitutivo global e 2 vetos. Entre as propostas que receberam parecer favorável estão o substitutivo global, que fixa critérios para a instituição de datas comemorativas, e o projeto de lei que dispõe sobre o calendário oficial de eventos no município de Blumenau. O vereador Beto Tribes apresenta um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, em que trabalha na lógica de que Blumenau regulamente as datas comemorativas, a instituição inclusive de datas comemorativas no calendário oficial do município. Por isso nós da comissão fizemos uma boa análise, um bom encaminhamento e creio que o plenário da casa terá a responsabilidade de dialogar e pensar se essas matérias devem ou não ser realizadas através de legislação própria no município. Por isso o reconhecimento à iniciativa do vereador Beto, que mereceu destaque na nossa discussão na tarde de hoje. A novidade no encontro da comissão foi a presença do vereador Silvio Zimmermann Neto. Ele substitui o relator vereador Jens Mantal. Na reunião, a CCJ deu parecer favorável também ao projeto de lei que institui a Semana Municipal dos Museus em Blumenau. É uma experiência impactante. Comecei a minha atividade parlamentar participando da CPI e agora da Comissão de Constituição e Justiça. Entre vários projetos eu destaco aqui um que foi construído em consonância com a Fundação Cultural, que institui a Semana Municipal dos Museus em Blumenau. A cidade de Blumenau é a cidade que mais tem museu per capita no estado de Santa Catarina. Eventualmente o próprio cidadão blumenauense não sabe disso. Eles são visitados por blumenauenses, por escolares, por turistas, e a oportunidade de levar, né, por toda uma semana a noção do que servem, para que existem os museus, como é que eles funcionam para toda a sociedade blumenauense. Na reunião da Comissão de Finanças foram analisadas 6 proposições e 2 emendas. Todas as propostas receberam dos vereadores parecer favorável. Destaque para o projeto de lei complementar que dispõe sobre o calendário oficial de eventos no município. Ele traz uma nova perspectiva com relação à aprovação de datas comemorativas no nosso município. Havia até uma certa reclamação da comunidade, de um modo geral, porque eram muitas datas comemorativas, entrava-se com o dia disso e daquilo, e alguns soavam até mal, né, aos olhos da comunidade. A comunidade não aceitava de certa forma. A partir de agora, né, esse projeto vai, é lógico, a plenário ainda, precisarão atender alguns pré-requisitos. Precisa ter interesse político ou educacional, ou alguma coisa que envolva parte da comunidade, inclusive vai vir para a audiência pública, para debater com a sociedade, para ver a necessidade realmente e a aceitação da sociedade para instituir uma data comemorativa no nosso município. Eu acho muito importante a gente criar essa nova regra, um novo regramento para instituir um dia comemorativo, uma data comemorativa na nossa cidade. A Associação Empresarial aqui de Blumenau está atendendo já no novo endereço. A CIB ocupa agora o 2º andar do Centro Empresarial de Blumenau, que foi recém-construído na Rua Antônio Trais, perto do SESI, no bairro Forstad. Além da CIB, o CIMEB, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, também já funciona neste novo espaço. E veja depois do intervalo. Vereadores reforçam pedido de segurança no trânsito com mais faixas elevadas. Usuária de cão-guia reclama de dificuldades no transporte coletivo. TVL Notícias volta no instante. Até já.
Atenção para a contagem regressiva. Vem aí mais uma atração campeã na preferência do público blumenauense. Show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A entrada corresponderá à doação de um livro de literatura em bom estado ou de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento. Os livros arrecadados serão destinados aos projetos de leitura da Fundação Cultural de Blumenau e os alimentos à entidade de assistência social. Prestigie mais esta atração top de linha. Convide seus amigos e sua família para o show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. Apoio Câmara de Vereadores de Blumenau e TVL, o canal da comunidade. Estamos de volta. Está tramitando aqui na Câmara um projeto de resolução que altera o regimento interno da Casa e passa a admitir proposta de iniciativa popular por meio eletrônico na internet com a certificação de autenticidade do eleitor. A proposta prevê que os eleitores podem aderir a cada proposta virtual uma única vez usando o número do título eleitoral. Para tramitar aqui na Câmara, o projeto virtual deve ser subscrito por, no mínimo, 5% dos eleitores da cidade. Deficiente visual destaca os benefícios do uso do cão-guia, mas reclama das dificuldades para usar o transporte coletivo. A vida de Karen nos últimos meses tem sido bem diferente com o auxílio do Orfeu, o cão-guia da deficiente visual. Ela é a terceira blumenauense a usar esta ferramenta na cidade. Karen ficou cega depois de um acidente em 2009 e há 8 meses anda pelas ruas de Blumenau acompanhada do cão-guia. Além de ter mais autonomia, é um sinônimo de independência, de uma vida muito melhor. Estar com o Orfeu nesses últimos 8 meses tem transformado a minha vida para muito melhor. Né? Sair na rua, ter mais habilidade no caminhar, ter mais autonomia, tem sido tudo de melhor na minha vida. Nesta semana, a vereadora Evelyn Ruscher, do PT, recebeu a visita da deficiente visual. Os 3 cães-guia que atuam em Blumenau são formados pelo Instituto Federal Catarinense, em Camboriú, que no ano passado recebeu moção da parlamentar. A necessidade de que eles sejam, que tenham liberdade de ir e vir, que eles tenham o acesso deles garantido, tanto nos setores privados, no comércio, como nos setores públicos, no transporte coletivo. Então a gente quer assim que esse direito que é deles seja realmente garantido. No caso da Karen, ela utiliza com frequência o transporte coletivo e uma das reclamações é a dificuldade de entrar e sair do ônibus. Ela comenta que com as outras empresas que atuavam na cidade, não havia este problema. Alguns ônibus têm porta só dianteira e traseira, não tem a porta do meio. Então, se não tem ajuda do cobrador e do motorista, o que acontece? A gente tem que entrar pela parte traseira do ônibus, caminhar por toda a extensão do ônibus e sentar lá no início. Se o ônibus está cheio e fica tão complicado, porque assim, você tem que pedir licença para as pessoas, aí algumas pessoas já querem fazer carinho no cão e aí isso distrai ele e fica muito complicado. A deficiente visual sugere que os ônibus tenham um espaço maior na parte da frente, com assentos mais amplos. Outra reivindicação é a ampliação dos horários de ônibus, que param em frente ao IFC do Badenford, onde ela estuda e tem dificuldades de acessibilidade. Não apenas ela como usuária de cão-guia, mas também outras pessoas que têm essa necessidade também, que precisam cruzar a rodovia e não tem aquele horário de ônibus que atenda aquela necessidade dela. Reclamava também muito da questão do espaço, da dificuldade de entrar e sair do ônibus, né? Sim, especificamente agora que nós temos a Piracicabana atendendo o município de Blumenau, então eles trouxeram alguns ônibus de qualidade bem inferior àqueles que nós tínhamos antes, então ela encontra essa dificuldade. A gente espera aí que com a licitação, com os novos ônibus que venham, isso seja superado e que esse problema não aconteça mais. E agora você confere os destaques da sessão ordinária na Câmara. Na última terça-feira foram aprovados 5 projetos de lei em redação final e acatado um veto durante as sessões ordinária e extraordinária. Nos pronunciamentos, alguns vereadores destacaram a segurança no trânsito, como o vereador Marcos da Rosa, que apresentou um projeto para a instalação de faixas elevadas em frente às igrejas.
O vereador César Sim reforçou sobre o assunto. Eu apartei o vereador Marcos da Rosa, que está com uma ideia excelente com relação às faixas elevadas. E se registra com pesar de que o número de faixas elevadas, de lombadas eletrônicas e tantos outros redutores de velocidade, eles são proporcionais à nossa falta de educação no trânsito, né? Agora, é assim, infelizmente, em todos os lugares é assim, e em muitos lugares as faixas elevadas têm humanizado o trânsito. O vereador Fábio Fiedler destacou em sua fala na tribuna o corte do salário do vice-prefeito. E Jefferson Forrest falou sobre a CPI que investiga o vice-prefeito Jovino Cardoso Neto. Já o parlamentar Beto Tribes falou sobre eventos organizados pela comunidade. E a vereadora Evelyn Rush falou dos investimentos realizados no CEPREAD com auxílio de doações de hospitais da região. E o vereador Adriano Pereira reforçou a má situação das ruas do município. A problemática que se repete novamente, e a gente tem cobrado com relação às ruas sem pavimentação, e são inúmeras ruas de barro ainda no município de Blumenau, onde continua sendo usado material de péssima qualidade como macadame, o qual a gente chama aqui de macalama. E realmente a gente tem percorrido, a gente é chamado pelos moradores, pela comunidade, tem ficado realmente estarrecido, né, com situações realmente caóticas, vergonhosas, realmente ruas que ficaram aí com material ruim que colocaram em situação de calamidade pública, onde realmente não tem condição sequer de andar a pé, né? Nem jipe não sobe em alguns locais aí. Então, realmente vergonhosa a situação, a gente continua chamando a atenção do poder público. O parlamentar Silvio Zimmermann falou do repasse de investimentos ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Vanderlei de Oliveira falou sobre elucidar denúncia de irregularidade em folha de pagamento de servidor do Executivo. Zeca Bombeiro criticou o projeto do governo estadual que prejudica militares. Já o vereador Aldemar Becker falou da importância das ações dos jovens na cidade. Os jovens da JDEM e os jovens da JPSDB se uniram e vão fazer um carreteiro beneficente. Um carreteiro beneficente para arrecadar fundos para a Cevale. Todos sabem que a Cevale passa dificuldade e aquelas pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Eles precisam de recursos para os transportes, eles precisam de recursos para a alimentação, eles precisam de recursos para a própria energia que eles usam lá. Então eu quero aqui dar os parabéns aos jovens, à juventude que se uniu. E como é bom a gente ver jovens unidos. O vereador Robinho Soares falou sobre ações do governo Napoleão Bernardes. E o presidente da Câmara destacou alguns assuntos, entre eles sobre empregos na cidade. Primeiro, a minha abordagem sobre o evento que aconteceu no último domingo, às 11 horas, no Biergarten, que foi o início, o marco para se destacar e se debater a questão dos 500 anos da Reforma Luterana. Outro ponto importante que eu abordei e destaquei foi a inauguração da Philips, do novo prédio que vai abrigar toda essa empresa de informática, de tecnologia da informação, que está gerando muitos empregos em nossa cidade. É uma empresa que produz softwares para a área de saúde e que só nesse novo espaço de mais de 4.000 metros quadrados vai ter lugar para mais de 1.000 plataformas de trabalho, sendo que há uma perspectiva hoje de contratação imediata de 86 pessoas que não têm a demanda aberta no mercado nesse momento. O Museu da Cerveja está fechado desde ontem para manutenção. Segundo a Secretaria de Turismo, por causa da grande movimentação de visitantes nas férias de julho, o museu vai passar por uma reforma na rede elétrica. A previsão é que o espaço, que fica no centro histórico, volte a funcionar no dia 30. Só no mês passado, o Museu da Cerveja recebeu 8.649 visitantes. Tempo instável em Blumenau nesta quarta-feira devido a áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão que se deslocam por Santa Catarina. A condição para chuva aí persiste ao longo da tarde e no período da noite, conforme essas áreas de instabilidade se afastam aqui do estado, a condição para chuva diminui aí de forma gradual. Com relação à temperatura, a máxima não deve se elevar muito hoje devido à cobertura de nuvens e também à chuva e oscila entre 16 e 18 graus.
Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!